Olá, eu sou Otávio Perrota. Sejam bem-vindos ao canal Otávio Perrota Design. Essa semana nós vamos falar sobre tintas, né? Vamos fazer um apanhado geral sobre tintas usadas no biscuit, né? Tanto a tinta à base de PVA, quanto a tinta acrílica, tinta de tecido e tinta a óleo em bisnaga. E sobre corantes, corante líquido e pigmento em pó, né? Vamos ver como a gente pode estar utilizando essas tintas no biscuit, quais são as tintas que a gente pode pintar o biscuit, né? Que a gente pode misturar a massa ou que a gente pode estar pintando o biscuit depois de seco, né? E se a gente, o que fica mais barato? A gente comprar a tinta ou a gente fazer a nossa própria tinta, né? Então, segue a vinheta e vamos ao vídeo. O biscuit, ele aceita uma enorme variedade de tintas, tanto na hora da modelagem, quanto depois de seca. O biscuit, ele aceita, para atingir a massa, corante líquido, pigmentos em pó, tinta de tecido, tinta a óleo, às vezes até anilina e tinta guache. Porém, a anilina, por ela ser muito aquosa, muito líquida, ela pode deixar nossa massa um pouco mais mole. E a tinta óleo, né? Por ela ser a base de óleo, praticamente óleo de linhaça, né? Embora se possa fazer com outros tipos de óleo, ela resseca com o tempo um pouco a massa.
né? Ela é boa para trabalhar na hora, né? Mas depois de uns 3 dias a massa, devido à quantidade de óleos e cargas que tem na tinta, a carga é a pastosidade da tinta, né? Que faz a tinta, ela acaba ressecando a massa de uns 2, 3 dias para você poder modelar. E aí você perde massa. Ou você coloca mais creme na massa, ou você vai acabar perdendo aquela massa, né? Podendo ser reaproveitada quando ela secar. A tinta de PVA ou a tinta acrílica não se deve misturar a massa, né? Porque ela vai ressecar muito a massa devido à resina acrílica que tem dentro da tinta e os componentes químicos, né? Os derivados químicos. A não ser que quando a gente faça a nossa própria tinta acrílica, né? Com poucos componentes químicos, né? Então a gente consegue trabalhar a tinta acrílica na massa. Mas a tinta industrializada, né? Trabalhando ela na massa do biscuit, a tinta acrílica ou a tinta à base de PVA, ela resseca muito a massa e tende a rachar a massa depois do trabalho pronto, ok? Você pode pintar o biscuit após com a tinta PVA ou a tinta acrílica. Você pode pintar o biscuit com a tinta a óleo dissolvida. Você pode estar pintando o biscuit depois de seco com a tinta guache, porém ela pode correr o risco de craquelar, porque ela é a base de cal, né? Então ela pode correr o risco de craquelar. Cal e água, né? Para fazer aquela basezinha, a mesma base que é feito o giz, né? O giz colorido, giz de escrever em lousa de quadro negro, ele é feito cal, corante e água, né? Então ele tende a craquelar por causa do contato do cal com a água. Se fosse o cal colorido, né? Que são os pigmentos, com algum tipo de óleo, né? Aí não haveria mais esse problema de craquelar a massa, craquelar a pintura. Tinta nanquim, né? Tinta à base anilina, né? Pode ser pintada a massa depois de pronta. Alguns pigmentos, né? Aqueles pigmentos próprios para biscuit, né? Com o dedo você pode estar pintando, ou com um pincelzinho. Tinta esmalte, você pode estar pintando e depois fazendo um belo acabamento com purpurina, seja ela prata, ouro, bronze, cobre. Tinta spray, né? O biscuit aceita. E tem um grande empecilho nisso tudo: tinta de tecido. Eu vou pintar meu trabalho com tinta de tecido. Pode? Não aconselho. Porque se você for pintar o seu trabalho com tinta de tecido depois de seco, né? Ela tem uma película, né? Uma plasticidade, uma película na composição dela,
que essa película, depois que o biscoito está seco, ele sai com facilidade, né? A não ser que você invernize a peça toda depois que você aplicar a tinta de tecido. Aí a tinta de tecido não vai sair. Mas se você não invernizar a peça e passar a tinta de tecido só por passar, para pintar o seu trabalho, você vai perder o seu trabalho, que ele vai começar a descascar. Ok? É a mesma coisa quando a gente usa a pistola de cola quente, né? O biscuit, ele aceita qualquer tipo de cola. Quase todos os tipos de cola o biscuit aceita. Porém, a cola quente o biscuit não aceita. Ah, mas eu colo meu trabalho de biscuit na placa, no vidro, no tecido, sei lá onde for, com cola quente. Vai passar, ele pode ficar uma semana, 2 ali, 3, vai passar um tempo, ele vai descolar. Porque como o biscuit ele é ressecado, né? Ele não ganhou ali um acabamento, uma lixa, né? Ou um verniz naquele pedaço ali, onde você vai colocar a cola quente. Então a cola quente tende a soltar. É a mesma coisa você botar a cola quente no vidro, logo depois você tira com facilidade, né? Porque não tem um acabamento ali naquele vidro para a cola poder fixar. Ela vai soltar, né? Você colocou cola quente no ímã e prendeu na peça. Vai soltar tanto do biscuit quanto do ímã. O ímã ele vai soltar uma películazinha e vai acabar soltando aquela cola quente ali do ímã, tá? Então o biscuit ele aceita qualquer tipo de cola, com exceção da cola quente, ok? Dentro desse programa que eu vou fazer dos tipos de tinta, eu vou falar sobre a praticidade das tintas compradas, quanto às tintas feitas em casa, né? O que vai sair mais barato? A gente comprar a nossa tinta à base de PVA ou a gente fazer a nossa tinta à base de PVA. O que sai mais barato? A gente comprar a nossa bisnaga de tinta a óleo ou a gente fabricar a nossa tinta a óleo. Porém, para se fabricar tinta a óleo, você vai trabalhar com dois materiais, basicamente, tá? É o veículo e o pigmento. O que é o veículo? O veículo ele pode ser óleo de amêndoa, óleo de banana, óleo de linhaça, óleo de girassol, óleo de cozinha, tá? Qualquer tipo de óleo secante, ele pode ser trabalhado a tinta óleo. Porém, alguns pigmentos, tá? Em pó, você tem que trabalhar com máscara e com luva. Mas não essa máscara aqui, tem que ser uma máscara especial, tá? Porque os componentes são tóxicos, tá? Alguns pigmentos são tóxicos, tá? Esse pigmento aqui é cal, tá?
cal em pó branco, que eu posso estar trabalhando, misturando a um dos olhos para estar fazendo a nossa tinta, para atingir o biscuit. E alguns pigmentos à base de cromo, de níquel, de chumbo, cobalto, cádmio, são pigmentos tóxicos, né? Então é preciso trabalhar com luva e com máscara. Ah, mas quando a gente for manusear a tinta na massa, a gente não usa luva, algumas pessoas não usam luva. Mas aí a pouca quantidade que você vai usar na massa é mínima em comparação à quantidade que você está preparando a sua peça, a sua tinta, tá? Você pode trabalhar com pigmentos à base de cal, tá? Vermelho, verde, azul, amarelo, laranja, preto, lilás, marrom, à base de cal. Não são tóxicos, né? Você pode estar trabalhando com pigmentos encontrados na natureza. Carvão em pó. A gente pega a pedra de carvão e rala, depois peneira ela para fazer o pó, tá? Pode estar sendo utilizado. Algumas terras, né? Barro, algumas especiarias, como canela, cravo, coloral, curry, né? Aquele que dá um amarelinho no arroz. Nós podemos estar fazendo a nossa própria pigmentação, né? A gente pode estar criando a nossa própria tinta. Usando corantes líquidos, a gente pode estar fazendo a nossa tinta à base de PVA ou a nossa tinta plástica, tá? O mesmo corante líquido você encontra ele em pó também, tá? A gente tinge a nossa massa com esse corante, né? E ela fica boa, preto, azul, vermelho, um amarelo. Porém, quando vocês forem utilizar o corante na massa ou alguma outra tinta na massa, se a massa for natural, você sabe que ela tende a ficar transparente, né? Então, você procure agregar àquela massa um pouco de tinta branca, tá? Para que quando, pouquinha coisa, mínimo, né? Para quando você botar o vermelho, o amarelo, o azul, o verde, o laranja, o violeta, a base com corante ou com tinta de tecido, né? A sua massa não fique meia transparente, não fique feia, né? Ela fica com uma cor mais fixa, uma cor mais firme, né? Mas eu às vezes trabalho com a tinta sem o pigmento branco e desenvolvo as minhas cores, né? Mas vocês podem estar trabalhando com pigmento branco para dar uma cor mais firme na peça, né? Um vermelho com cara de vermelho, um laranja com cara de laranja,
Quando a peça secar, você sabe que aquele vermelho vai ficar bonito, que aquele laranja vai ficar bonito, que aquele amarelo vai ficar bonito, que aquele verde vai ficar bonito, e não com ar de transparência, né? Como eu trabalho muito com flores, até nos meus bonecos orixás, eu gosto de dar uma certa, dependendo da peça que eu for fabricar, eu gosto de dar uma certa transparência nela, né? Mas isso vai de cada um para cada um, ok? Então, todo dia eu vou lançar um vídeo, tá? Falando como a gente vai fazer cada pigmento. É lógico que a gente não vai usar tintas caras, pigmentos caros, né? Mas os pigmentos básicos que a gente possa ter para trabalhar com o biscuit, né? Otávio, mas onde eu encontro tais pigmentos? Caso eu for fazer a tinta base de óleo, em lojas especializadas que trabalham com material para pintura a óleo, né, na sua cidade, né? Aqui no Rio existia antigamente a Casa Matos e a Casa Cruz. Hoje acho que nem existe mais, nenhuma das duas. Mas tem outras lojas que vendem os pigmentos próprios, né? E vende também os tipos de óleo, apesar que os óleos vocês também podem adquirir em farmácia, né? Ou lojas de artesanato. Vocês vão precisar também, no caso da tinta óleo, vocês vão precisar de uma molina, né? Uma moleta, né, no caso. Uma moleta é uma base de vidro com cabo, né? Que você pode estar triturando aquele pigmento, né? Fazendo a trituração daquele pigmento na mesa, no vidro. Mas como é um artigo muito caro, vocês podem estar substituindo a moleta por essas bases redondas de mármore, lisa. Uma das partes tem que estar bem lisa, né? Ou o fundo de um copo reto, liso, ou o fundo de uma taça, né? Que é para a gente estar fazendo o movimento em cima do vidro para poder triturar, né? Ficcionar o óleo, né? Ou a resina acrílica com o pigmento, para dissolver bem aquele pigmento antes de envasar. Geralmente nessas casas de artesanato próprias, que vende a pigmentação completa, toda a linha de pós, que não são baratas, tá? Já vou adiantando, não são baratos. Para fazer a tinta óleo, né, como azul de cromo, branco de titânio, zinco, e por aí vai, amarelo de cádmio, os pós não são baratos, os pós a maioria deles são quase todos importados, tá? Os pós bons, né, a maioria são quase todos importados. Vocês encontram também esse tubinho de alumínio, que é para poder envasar a tinta. Eu, como não tenho condição de estar comprando um tubinho de alumínio, nem os vários tipos de pigmentos caros, eu armazeno algumas tintas que eu faço nesses vidrinhos, estando bem fechadinhos, né?
eu armazeno nesses vidrinhos aqui. A gente tem que baratear as nossas coisas. E a gente pode fazer também, junto com óleo, junto com a tinta óleo, a gente pode fazer a tinta dourada. Só que a tinta dourada, quando a tinta óleo, no caso o óleo, né? A gente está sem nenhuma carga, nenhuma pasta, à base de mica para incorporar na tinta. Então, se eu misturar um dourado no biscuit, ele vai ficar com essa tonalidade. Ele vai ficar marrom, tá? Depois de seco, ele vai ficar meio dourado, o marrom escuro, meio dourado, né? Então, eu posso estar jogando um dos olhos com o pigmento dourado e junto ao secante de cobalto, ou um outro diluente de secagem rápida, está fazendo a tinta dourada para pintar a peça e ficar um dourado mais bonito. Ou não, porque se vocês forem fazer o biscuit e aplicar a tinta, o óleo com a pintura sem o secante de cobalto ou sem o diluente de secagem, ele vai sair, tá? A peça, ela vai demorar quase umas 4 semanas, quase um mês, ou mais até, para poder secar. Porque a tinta óleo, ela tem um tempo de secagem, né? As pessoas falam assim, ela nunca seca. Não, ela seca, porque o óleo, ele cria uma película, né? Ele seca, mas ele não seca tão rápido. Ela vai secar se você deixar ela pura, dependendo da quantidade de tinta que você usou, se você não botar nenhum acelerador de secagem, como o secante de cobalto, por exemplo, ela pode levar de 1 ano a 1 ano e meio para secar. Só que você não vai poder ficar esperando 1 ano e meio para uma peça secar, né? É o que agrega valor a quem trabalha com tinta óleo. Então, se usa um acelerador de secagem, como eu uso nos meus cactos, nas minhas suculentas, né? Eu pinto com tinta óleo, mas uso um acelerador de secagem que 12 horas a minha tinta seca, né? Mas se eu for esperar o tempo sem o acelerador de secagem, pode contar 1 ano, 1 ano e meio para aquela tinta poder secar, né? Então a gente pode estar usando o acelerador de secagem, que é o secante de cobalto, nessa tinta óleo dourada, prateada, cobre, bronze, para a gente estar podendo fazer a nossa pintura a óleo com uma secagem de 12 horas. Tem como fazer, ok? Então, por hoje é só. E até o nosso próximo vídeo. E se inscrevam no canal. Deixe o seu like no canal. Aqui embaixo, no cantinho direito, tem um quadradinho para vocês se inscreverem no canal. Logo abaixo tem uma sinetazinha, um sinozinho, que é para vocês clicarem ali e ativar todas as notificações. Deixar o seu like, né?
aquela mãozinha assim, deixar o seu like, fazer os seus comentários no canal, tá? Compartilhar o nosso vídeo com as outras pessoas, porque só assim o YouTube reconhece que você está assistindo o nosso vídeo. Não é só se inscrever no canal e ir lá deixar o seu likezinho. Assista todo o vídeo, tá? Assista todo o vídeo para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo, que você realmente assistiu o vídeo, que você gostou do vídeo e que com isso ele possa estar passando o nosso vídeo para outras pessoas, ok? Está indicando para outras pessoas. Então, se inscrevam no canal Otávio Perrota Design, ative o sininho, todas as notificações, assistam o vídeo inteiro, tá? Deixe o seu like, compartilhe e deixe seus comentários, ok? Próxima aula, vamos ensinar a fazer tinta a óleo com material básico que a gente tem em casa, material barato, que também dá sim para a gente usar na nossa massa do biscuit. Assim como eu vou também deixar no link do canal Otávio Perrota Design, o Linktree que está com todos os contatos meus e do canal, tanto no Facebook quanto no Instagram. E lá eu vou dispor a tabela de cores. No blog também, a tabela de cores. Como a gente criar as nossas cores para trabalhar com o biscuit. Ok? Então, o próximo vídeo nós vamos ensinar a fazer tinta a óleo, tá? Com vários materiais, tá? Cada vídeo um material diferente. Depois eu vou ensinar a fazer tinta acrílica, né? Com resina acrílica. A resina acrílica é cara. Não, não é não. A gente pode fazer a nossa resina acrílica em casa, solúvel em água. Tanto a base de PVA, quanto a base brilhosa, né? Tinta acrílica brilhosa. E vamos falar sobre cada óleo, sobre a composição, e vamos falar também sobre as têmperas. Têmpera, o que é têmpera? Têmpera é alguma coisa de temperar alguma coisa? Não. Têmperas são as tintas feitas à base de ovo, que tem secagem muito rápida. Mas dá para a gente estar pintando alguma coisa, não vai dar para a gente tingir, mas vai dar para a gente pintar. Mas a secagem dela é muito rápida. A gente vai falar sobre as têmperas, que são a tinta à base de gema e clara de ovo, que é o nosso veículo, né? Assim como a gente vai falar o veículo da tinta plástica ou da tinta à base de PVA, que é a resina acrílica, assim como o veículo da tinta a óleo, a base de óleo, tinta a óleo para pintura à tela, que são os óleos essenciais que a gente vai trabalhar na nossa pintura, tá bom? Então, forte abraço a todos e até o próximo vídeo.